O que vamos fazer? Boa, vamos procurar os ovos. Vamos à caça aos ovos, Nuno. Pode ser? Sim? Então vá, bora lá. Anda, fica fria, Sandra. Fica aqui. Vem aqui. Vá, Diogo. Não há almoçar. Aqui vais parar. E se navegares bem, o ovo vai se encontrar. Onde é que nós costumamos ver isso? No refeitório. Aqui é o sofá. Era a sala dos gigantes.